Olá, mais uma edição do Visão 360 Vida e Negócios. Eu sou Almir Narras e hoje eu estou tendo a grata satisfação, alegria de receber Fábio Pando, um amigo, um colega, um profissional que eu conheço de longa data e que pensei que seria muito oportuno dar a você a chance de conhecer um pouco da visão e do trabalho dele. Então, antes de eu ficar perdendo tempo para apresentar o Pando, eu quero que você, meu amigo, se apresente. Seja muito bem-vindo, tá? Ok, obrigado, Almir. O prazer é todo meu, né? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui, né? Eu sou Fábio Pano, como o Almir falou. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes segmentos da economia. Eu trabalhei na indústria, varejo, serviços, telecom, mercado financeiro. E desde 2012 que estou à frente da minha empresa, que é a Horizon, né? Consulting. É uma empresa de implementação de inovação em negócio. Então, a gente já, como o Almir estava comentando, né, a gente já se conhece há décadas, né? Uma das empresas que eu trabalhei, o Almir prestava serviço para a gente. E claro que sempre aquele profissional que a gente confia, que a gente gosta de trabalhar, inevitavelmente acaba virando amizade. Então, mesmo quando nós saímos, né, eu saí da empresa, depois o Almir foi para lá, saiu também, a gente sempre continuou o contato e o Almir também teve, eu tive o privilégio, né, de trabalhar comigo em projetos de inovação em negócios, nos projetos da Horizon que eu consulto, que eu toco aqui com empresas, né? A gente atende as grandes empresas do mercado, todas elas multinacionais, onde o grau de complexidade é muito grande, muita gente envolvida, e o objetivo nosso é sempre ajudar as empresas a melhorar a sua experiência com o cliente. Então, é basicamente isso que a gente faz. Além disso, eu também sou professor dos cursos de MBA e Educação Continuada na ESP, nos cursos de inovação, branding, marketing. Então, eu sempre tive navegando por essas áreas, tanto na área acadêmica quanto no mundo profissional. Então, estou à disposição, mandar um abraço a todos que nos assistem aqui. E é muito legal, né, falar de algo que eu tenho dedicado a minha vida nos últimos 15 anos, dedicação total, que é a inovação em negócio. Então, é um tema que, assim, é muito gostoso de falar, e se o Almir deixar, nós vamos fazer aqui um longa-metragem, nós vamos ficar aqui 10 horas, é um documentário. Legal, Almir, então estou aí à disposição. Muito bom, Fábio. É por isso mesmo que eu pensei em você, não só pela competência, mas pela especialidade. Porque inovação, hoje em dia, né, é, se transformou naquilo que há décadas atrás era representado pela palavra qualidade. Parecia uma palavrinha mágica. Se as pessoas não falassem qualidade total, elas estavam fora do mercado. Inovação virou isso, né? Todo mundo fala em inovação, todo mundo coloca na sua missão a missão inovadora e tal e coisa. Eu queria que você me desse, para a gente começar a conversa, a tua definição de inovação, porque quando eu comecei a trabalhar com você na tua consultoria, prestando serviço para os teus projetos, eu descobri um enfoque de inovação que era, para mim, inédito. Então, eu queria que você definisse o que é inovação no mundo dos negócios. Ô, Almir, antes de falar de inovação, você falou do negócio aí de qualidade, me permita aqui trazer uma história. A gente, Sim. mais idade, mais vivência, né? Eu passei pelos programas de qualidade na década de 80, né? Que era um período que foi à toa, tá? Tudo tem seu momento, era adequado na época, mas eu vou falar, era uma coisa muito chata. Tanto é que dizem, né, que dois executivos foram presos por uma tribo longínqua lá, não sei aonde, e essa tribo então falou: nós vamos matar vocês, porque nós vamos comer vocês, porque é tribo de canibais, né? Um deles era um executivo de qualidade total e outro era um executivo de outra área. Aí o Carrasco falou para os dois assim: qual que é seu último desejo?
o cara de qualidade total falou: eu quero dar uma palestra sobre qualidade total. Tá bom. E você? Perguntou para o outro executivo. Ele falou: eu quero que você me mate antes da palestra. Ai, meu Deus, era chato mesmo. Era muito chato. Eu não estou falando que não foi necessário, mas assim, era muito chato. Então, assim, vocês que nasceram depois disso, vocês foram poupados dessa chatice. Muito bom. Uhum. Então, vamos falar de qualidade, de inovação. Se vocês aí que estão assistindo, depois desse vídeo, que façam um exercício. Entre no Google e pergunte lá, o que é inovação. Pode perguntar em inglês e em português, né? Vocês verão milhões de definições. Milhões, mas milhões mesmo. 4 milhões. Né? Se você perguntar em inglês, 40 milhões. É uma coisa que o que não falta é definição. Então, eu não estou falando que são definições incorretas, não é isso. São apenas definições. E a gente, como a gente se posiciona como uma empresa que desenvolve e implementa inovação e negócio nas empresas que nos contratam, a gente tem uma definição nossa de inovação, certo? E a gente definiu que inovação para a gente é dinheiro novo para o negócio. Dinheiro novo para o negócio. Quando ele fala de dinheiro novo, nós estamos falando? Nós estamos falando Dinheiro de novo, dinheiro para o novo negócio. para o negócio. Para o Tá. negócio. Então, nós estamos falando de mais vendas, estamos falando de cross-sell, estamos falando de upsell, estamos falando de novos clientes, estamos falando de um monte de coisa. Ou seja, o objetivo da inovação é, 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 é trazer para a empresa novos recursos. Então, de novo, eu não estou falando que essa é uma definição mais correta, eu estou falando que é a nossa definição. Simples assim. Como nós falamos de inovação e negócio, para que a gente coloca a inovação a serviço do quê? A serviço do resultado do negócio. Como que a gente, então, melhora, traz dinheiro novo para o negócio? Melhorando a experiência do cliente. Então, a gente parte desta visão. E por que isso? Isso é importante. Quando a empresa nos contrata, eu quero fazer um projeto de inovação. Certo? A primeira pergunta que eu sempre faço é: por que você quer inovar? Pode parecer uma pergunta estranha. O cara me contrata, eu quero inovar. Por que você quer inovar? Aí o cara, não, por quê? Porque eu sempre falo que a inovação, ela é uma alma à procura de um corpo. A inovação não é algo tangível. A inovação tem que ser colocada a serviço de alguma coisa. Você já viu alguém chegar na padaria e pedir para o atendente, me dá meio quilo de inovação? Não existe. A inovação tem que estar integrada no negócio, nos produtos e nos serviços. Então, eu pergunto, porque eu falei, bom, dependendo do que você colocar a inovação, talvez não seja eu a melhor pessoa, né? Então, sempre a gente fala assim, a inovação, para a gente, quando eu falo dinheiro novo para o negócio, é colocar a inovação a serviço do negócio. É claro, quando eu falo do negócio, estou falando do cliente também. Porque se você não melhorar a experiência do cliente, não tem negócio, tá certo? Então, Certo. a gente faz o seguinte: o nosso trabalho é gerar inovações, criar e implementar inovações que ou reduzem custo da empresa, ou agrega valor ao produto ou serviço, ou faz os dois ao mesmo tempo. Essas três coisas, certo? Hum. Então, você já estabelece um foco de trabalho, tá certo? Fala assim, ó, a gente está aqui, a gente usa as nossas ferramentas, metodologias proprietárias que nós criamos ao longo dos anos, para trazer isso, melhorar a experiência do cliente. E quando a gente melhora a experiência do cliente, o cliente ele fica mais fiel, ele chama outras pessoas, ele compra mais produtos. É isso, né? Aquele objetivo Hum. ganha-ganha. Então, a inovação para a gente é isso. Eu preciso materializá-la em algo. E no nosso caso é dinheiro novo, né? Tá? Uhum. Perfeito. E, bom, aproveitando dessas suas experiências, né, ao longo desses 15 anos, gostaria de começar pelos problemas, pelos bloqueios. Às vezes, na tua primeira pergunta, você já encontra um problema. Quando você pergunta por quê e o cara não sabe responder,
talvez o teu grande serviço para ele seja ele descobrir o porquê, né? E Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você sabe que já aconteceu, na verdade, não são raras as vezes, que a empresa nos contrata, eu estou falando de empresas multinacionais, tá? E eu tenho que ajudá-lo a saber o que ele está pedindo para mim. Por quê? Uhum. Porque às vezes a empresa chama a gente, eu quero inovar, para que você quer inovar? Vai enrolar. Não, eu quero que você resolva esse problema, esse, mais a faixa de Gaza, mais a guerra na Ucrânia, mais a fome no mundo. Eu falei, calma, não dá, né? Eu preciso ter um foco. Então, como tem assim, problema é o que mais tem, é o que mais tem. Então, às vezes a gente ajuda o cara, então tá bom, então todos esses problemas, vamos dar um foco aqui. Aí vamos lá e discute, não sei o quê. Chegamos, então tá bom, o foco é esse é o escopo, e para quem empreende ou presta serviços, isso daqui é uma lição que se aprende ao longo do tempo. Você precisa deixar claro para o cliente qual é o escopo do seu trabalho. Eu vou Uhum. repetir para você degustar. Você precisa deixar claro qual é o escopo do seu trabalho. Por quê? Porque você, né, tá lá trabalhando, fazendo não sei o quê, aí o cara vem, já que você está fazendo isso, dá para você fazer aquilo também? Dá para fazer aquilo outra coisa também? E na maioria das vezes a gente olha, e fala, não, tá bom, vamos fazer. Só que você precisa tomar cuidado, porque senão, primeiro, o projeto não acaba nunca. Segundo, você tem um tempo para entregar o trabalho, e como entra um monte de coisa, você tem que ficar esperto para que a conta não fique contra você. Porque você tem o tempo, né? Você tem equipe, você tem. Então, assim, precisa deixar claro o escopo é esse, não é outro. Se for, não, mas eu também quero, então é outro projeto. Entendeu? Por quê? Uhum. Porque a inovação, pelo menos a inovação que a gente trabalha, eu não tenho uma área específica de atuação, né? Certo. Por quê? Porque a área que me contrata geralmente é o presidente da empresa, a diretoria, é quem tem um resultado para entregar no fim do mês, no fim do ano. Esse é o meu cliente. Não é área de marketing, não é área de vendas, não é, não é. É quem tem a responsabilidade de entregar o resultado do negócio que me contrata, certo? Uhum. É, então, a gente tem que deixar muito claro o que nós estamos fazendo, o que nós não vamos fazer, e aí a gente começa o trabalho, né? Uhum. Falar um pouquinho do nosso processo, né? Como eu falei, nós temos um processo proprietário composto por 166 microetapas e 30 macroetapas. Ou seja, não importa o projeto, né? Tem projeto que a gente não usa todas essas etapas, né? Projeto mais simples, mas um projeto completo, a gente Uhum. sabe o que precisa fazer, né? Naquela etapa, a gente sabe qual a próxima etapa, a gente sabe que para avançar a gente já tem entregue é, algumas coisas antes. Então é muito claro, objetivo. Então, a gente controla o projeto numa folha grandona. Imagina duas folhas de flipchart emendadas na vertical. Te põe na parede e tá lá todas as etapas, o que a gente precisa entregar, o que a gente precisa fazer, e a gente divide isso com o cliente. Toda sexta-feira a gente manda um relatório para eles falando assim, ó, relatório de status. O que nós fizemos nessa semana, o que a gente pretende fazer na semana que vem e os problemas que nós encontramos aqui ao longo dessa semana. Então, imagina uma pessoa que começa a trabalhar comigo, que não tem muita experiência. Ela participa de um projeto, no próximo projeto, ela tem condições de liderar o projeto, porque ela sabe o que precisa fazer, entendeu? Tem Aham. algumas etapas que a minha presença é obrigatória, outras não. Então, é uma coisa que nós estamos desenvolvendo ao longo do tempo, e hoje eu toco de cabeça, né? Eu estou à frente de todos os projetos, a gente sabe o que precisa fazer. Então, a gente se preocupa muito com essa questão de inovação. Por quê? A inovação, você falou dos problemas, né? Primeiro, o conceito de inovação. Problema número um, que eu já mencionei, é o cara nem sabe o que é inovar. Às vezes ele quer inovar Ah. porque o concorrente
falou que está inovando, primeiro. Ou ele quer inovar porque ele faz uma viagem para o Vale do Silício, né? Vê umas palestras lá, visita a Meta, o Google, faz um curso na Singularity University e volta cheio de amor para dar, né? Aí ele quer implementar as coisas que ele viu lá. Muitas vezes as coisas que ele viu servem para o contexto que as pessoas apresentaram para ele. Na empresa dele não é o caso de implementar aquilo. Ou pior, ele implementa de um jeito errado. Implementa de um jeito errado. E aí você olha e fala, cara, não, primeiro, não é isso que a sua empresa precisa, não é isso que o cliente quer, e você vai estar engargalando todo o processo. Você teve uma época, agora está menos, mas teve uma época, que o milagre, a tábua de salvação dos executivos era criar a tal da mesa ágil. A mesa ágil a gente vai ficar explorando muito aqui, mas é um processo que você quebra as barreiras da empresa, põe todo mundo junto, tem metodologia para fazer, não sei o quê. É um bom método, funciona desde que seja feito na situação adequada e implementado do jeito correto. O que a maioria das empresas fazem? Eles vão lá, olha aquilo tudo, vai e copia e faz apenas o que é tangível. Por exemplo, põe todo mundo junto, sentar e fala, agora vocês resolvem todo o problema da empresa. Cara, não resolve. O que acontece? Tudo cai lá em gargala para resolver, ele cria outra mesa. Então você vai piorando o negócio, piorando. Então, É. muitas vezes a gente tem que. Então, primeiro que eu falei, né? A gente ajuda a empresa a decidir o que ela quer pedir para a gente. E segundo, também já aconteceu. Então a gente começa a trabalhar tal. Ao longo do projeto, quando a gente começa o projeto fazendo uma reunião de kickoff, todos envolvidos, não sei o quê, os executivos, todas as áreas. A gente começa a entrevistar os executivos, entrevista as áreas operacionais, vai até as áreas operacionais, ouve o cliente. Então, assim, é uma busca de informação com muita profundidade. Para depois a gente começar a conversar com o cliente. E aí, na conversa com o cliente, a gente já percebe duas coisas. Primeiro, aquilo que os executivos nos contaram não é bem assim que acontece, né? Tem muita lenda urbana que acontece dele, tem muita coisa boa também e tal. E quando a gente vai entrevistar com o cliente, a gente percebe que aquilo que foi definido pela empresa, e às vezes a gente participou ou não, não é bem aquilo que a gente precisa olhar. Então já aconteceu, né? A gente começar o projeto, tem que voltar para a empresa e falar, ó, peraí, você falou que o problema é esse, te falo. Assim, não é outro problema. O problema é esse. A gente discute, acerta, né? Coloca o projeto no rumo de novo, e aí a gente toca. Então, para vocês verem que, em que pese todas as metodologias, todos os programas de inovação, as ferramentas que são boas, são legais, e eu, quando comecei a me dedicar a isso há 15 anos, e ainda falava muito de inovação, ferramentas que a gente trabalhava, ninguém conhecia, eu me capacitei muito e percebi que as ferramentas de inovação, essas voltadas para conceitos, né, de melhorar a vida, melhorar as cidades, tal, eram legais, mas nenhuma delas tinha uma pegada de negócio. Então, o que eu fiz? Né, li um monte de livros, fui para o exterior, não sei o quê. Aí eu comecei a montar, então eu usei um veio principal de uma metodologia, que chama Design Thinking. Esse daí é o leito principal que a gente navega. E aí eu comecei a colocar um monte de ferramentas, metodologias, processos para rechear isso, para atender a necessidade do negócio. Porque a gente precisa olhar para isso, como eu falei, o nosso objetivo é melhorar o resultado do negócio, melhorando a experiência do cliente. Só um parênteses, não sei se você se lembra, mas o curso de Design Thinking que nós fizemos, pelo menos um deles, nós fizemos juntos, né? É, Com uma boa escola, né? foi uma boa escola. Eu acho que eu fiz antes e fiz depois. Ah, é? Bom, vamos lá. É. Não, mas pô, tal. Mas mesmo assim faltava uma pegada de negócio. Sim. Porque
né? Então, assim, você tem metodologias, ferramentas de hoje, o negócio está muito avançado, ferramentas digitais e tal. E aí eu percebi uma coisa interessante. Quando eu ia contratar pessoas, eu sempre partia de uma premissa. Ó, eu vou pegar pessoas que já conheçam as ferramentas. Não tem que ficar explicando as ferramentas. E aí eu, né, comecei a caminhar assim. E aí eu percebi uma coisa. Não adianta a pessoa conhecer as ferramentas. Não adianta. Aham. Se ela não tem duas coisas. Primeiro, uma visão de negócio, né? E segundo, o que é mais difícil de achar, pessoas que têm uma capacidade analítica boa. O que é uma capacidade analítica boa dentro do meu contexto? São pessoas que conseguem pegar coisas soltas, né? Informações desconectadas e ter um olhar que conecte todas elas. Isso é muito difícil de achar. Gente que tenha isso de forma natural. Isso é um baita desafio, né? Mas, enfim, então o que eu fiz agora? Quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, eu busco gente, você não precisa conhecer nada de nós, nada. Eu procuro gente que tem essa capacidade analítica. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ensinar as ferramentas que a gente trabalha do que ensinar capacidade analítica. Capacidade analítica é uma coisa que requer, além de conhecimento, além de informação, além de curiosidade, experiência de vida, entende? Quanto mais diversa, melhor. Isso é muito difícil. Então, eu pego a pessoa, talvez ela tenha uma capacidade analítica boa, né, que a gente usa umas metodologias para contratar, e eu falo, olha, deixa eu te mostrar, essa ferramenta, funciona assim, ela serve para isso. Eu já coloco a pessoa dentro do projeto, ela vai participando, vai aprendendo. Aí eu criei Uhum. ferramentas para trazer esse tipo de coisa, que é você pega informação desconectada e junta tudo para chegar numa conclusão. Porque, na Uhum. verdade, o que a empresa quer da gente é isso. Ele quer que a gente pegue Certo. aquela bagunça que tem, né? Aquela selva que é a relação dele com o cliente e coloque uma ordem, uma visão. Eu estou Uhum. trabalhando num projeto exatamente isso agora. Estou fazendo uma pesquisa com os clientes deles, uma empresa B2B, e a gente atende B2B, B2C. A gente, né, nós Aham. atendemos empresas, indústria, varejo, distribuição, seguros, cartão de crédito, bancos. Pois então, Fábio, diante dessas coisas todas que você teve me falando, me surgiram duas perguntas para te fazer. A primeira delas é a seguinte: dentro dessas dificuldades que às vezes se encontra para realmente implantar uma cultura de inovação, existem coisas que têm a ver com a atitude do ser humano, existem coisas na cultura da empresa que podem gerar bloqueios para que uma mentalidade de inovação possa se fazer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: se a gente tentar transpor toda a tua experiência com grandes organizações e multinacionais, você também, como um cara que está no meio acadêmico, você lida com profissionais de empresas de todo porte que estão fazendo a formação contigo, né? Quando o cara tem um pequeno negócio, ou quando ele é um empreendedor de médio porte, ou quando ele está, por exemplo, em segmentos específicos, como, por exemplo, segmento imobiliário, ou prestação de serviço, ou construção civil, ou qualquer outra área mais específica, não necessariamente dominada por multinacional, como é que ele aproveita toda essa bagagem, todo esse conhecimento, tudo isso que você está trazendo para a gente, que estou achando sensacional. Inclusive, eu estou começando a entender melhor por que eu gostei tanto de trabalhar com você por aqueles tempos, tá? Muito incrível. Vamos lá. Então, vamos começar a falar da cultura, ser humano. Primeiro, não importa a empresa que você trabalhe, não importa, você está lidando com pessoas. Não importa o que você faça, você tem que interagir com pessoas.
Você tem produtos ou presta serviços, vende produtos ou presta serviços para a pessoa. Então, primeiro aspecto aí de um empresário, e aí não importa o tamanho, tá certo? Eu falei que eu atendo grandes multinacionais, pelo porte do projeto. Eu tenho empresas menores também, mas não importa. Tem problema que permeia todos os segmentos de negócio, todos os portes da empresa. É, sim, são iguais, são os mesmos produtos. Certo? Então, primeira coisa, se você, né, como não tem jeito, você trabalha para as pessoas, você tem que entender e gostar do quê? Pessoas. De pessoas. E tem gente que não gosta de pessoas. E, veja, não estou nem criticando. Agora, se você está no negócio, tem contato direto com o cliente, é bom você entender do cliente, é bom gostar de pessoas. E outra, você tem a sua equipe. Então, você tem que, né, cuidar de pessoas também. Tá certo? Olha só, Uhum. é, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para os executivos das empresas que nos contratam. Nunca se apaixonem primeiro pelas metodologias e ferramentas. Não se apaixone por isso. Por quê? Porque uma ferramenta que hoje funciona, que é legal, amanhã vai estar obsoleta e vai vir uma coisa melhor. Tá certo? Então, tem gente que tem um problema, resolve esse problema, tem sucesso, aí ele fica agarrado na ferramenta, na metodologia. Aí vira aquele cara, né? Parece aquela banda de rock que fica 30 anos cantando a mesma música, né? Não, e assim, tem gente que gosta, vai ouvindo, só que com o passar do tempo, o público vai diminuindo, porque as pessoas vão morrendo, tá certo? Então, Certo. são metodologias legais que funcionam, mas o cenário muda, né? E você precisa de uma coisa nova. Senão se vira aquela pessoa que dizem, né? Para quem só tem martelo, tudo é prego, certo? Uhum. Então, não se apaixone pelas metodologias e pelas ferramentas. Usa, legal. Guarda ela e amanhã é outro desafio, outro problema, você vê. Será que dá para usar aquela ferramenta? Dá uma parte, busca uma nova. Então, dane-se, o negócio vai obsoletando as ferramentas. É normal da vida como ela é. Então, primeiro, não se apaixone pelas ferramentas e metodologias, o que é difícil. Agora, o que é mais difícil, hum, e é impressionante como isso é difícil, eu falo para as empresas, para os executivos, em workshop, é assim, nunca se apaixone pelo seu cliente. Por mais importante que Uhum. ele seja, se apaixone pela dor do seu cliente. Não o cliente, pela dor do seu cliente. Então, assim, qual a diferença? Quando a empresa se apaixona pelo seu cliente, ela tem uma visão limitada do contexto que ela tem. Então, eu me apaixono pelo comprador do meu cliente. Está com problema. Por quê? Porque, na verdade, o seu cliente é o cliente do seu cliente. Entende? Uhum. Então, se eu Uhum. presto, no caso, presto serviço para empresas, o meu cliente é o cliente dele. Só que para eu entender do cliente dele, eu tenho que entender do negócio dele. E aí, quando eu entendo do negócio dele, e não precisa entender como ele está no dia a dia. Você precisa Uhum. ter uma noção, saber onde estão as dores dele. Mas como é que eu sei as dores dele? Pergunta para ele. Uhum. Pergunta, vai visitar, né, a empresa dele, as áreas internas e tal, e aprofunde. Por quê? Quando você passa a entender as dores dele, você se coloca como um aliado dele para ele resolver os problemas dele. Agora, é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Uhum. Os executivos, falando de executivo de grande multinacional, não esquece o seu cliente. Entenda do cliente do seu cliente, entenda a dor dele. Eu vou dar um exemplo, para não ficar. Que eu usei em palestra. Semana passada eu estava no Sul fazendo uma palestra para um cliente, e eu usei isso como exemplo. Então, assim, vamos pegar uma dor. Eu gosto sempre de ser muito didático, tá? Viés de professor, né?
Vamos pegar uma dor que todos nós temos. Qual é a dor? Perder tempo no trânsito. Quem gosta de perder tempo no trânsito? Ninguém. Não. Isso é uma dor, certo? Muito bom. Há um tempo lá para trás, bem para trás, como é que você fazia para diminuir perder tempo no trânsito? Você perguntava para as pessoas, geralmente parava no posto de gasolina, onde fica a rua tal, né? Você não tinha outro recurso. Aí criaram uma ferramenta, que foi uma inovação, chamado Guia de Ruas. Guia de Livrão Ruas de. era um livrão desse tamanho, que tinha todas as ruas lá. Então você falou assim, bom, vou na rua tal. Você procurava no índice, rua tal, aí estava lá. Página B37. Aí você ia lá, B37, e ia lá, e você ia. E geralmente eu trabalhei em vendas, comecei minha carreira em vendas, tinha um guia tudo zoado, sem capa, página arrancada, portanto, foi manuseado, né? Uhum. Então isso já ajudou. Muito bom. Passou um tempo, criaram um negócio, né? Isso que eu falo, guia e mapas também. Quando a gente viajava para o exterior, tinha que abrir o Sim. mapa na estrada e geralmente, né? O marido dirigindo, a mulher vendo o mapa, aí a mulher falava, não, vai reto, tinha que ter entrado numa entrada, ela errou, quando já dava um pau no casal, você tinha que dar uma baita volta. Bom, aí criaram um negócio que era o GPS, né? Você alugava carro no exterior, tinha que vir junto o GPS, você pagava, já era um aparelhinho de uma marca chamada TomTom. Aí você punha lá no carro e ia. Bom, depois de um tempo, um israelense, que aliás eu conheci, criou um negócio chamado Waze, que todo mundo tem no celular, certo? Certo. Por que que eu estou falando isso? Porque o Waze é a solução final. Nós vamos daqui a 5.000 anos, ou daqui a 1 bilhão de anos, quando o Sol expandir e acabar com a Terra, a gente vai estar usando o Waze ainda? É claro que não. Não. Então, se você se apaixonar pelo Waze, amanhã vem uma coisa nova e você fica. Então, assim, a questão não é o Waze. A questão é como diminuir a perda de tempo no trânsito. Se é Waze, se é guia, se é mapa, não importa. A dor é essa, então se apaixone pela dor. Se você se apaixonar pela dor, fala, pô, vou criar um negócio melhor do que o Waze. Muitas empresas acham, não, já foi criado o Waze, então não tem mais nada que fazer. Ué, quem disse? Será que não tem um jeito melhor do que o Waze? Então, entende? É essa a questão. A dor continua, não perder tempo no trânsito. As formas de resolver é que mudam. Então, não se apaixone pelas formas de resolver. Ah, não pode Queria, ter mais nada diferente do... Claro que vai ter. Claro que vai ter. queria só dar um destaque para uma coisa que você falou, mas que é fundamental, né? Que antes de eu me apaixonar pela dor do cliente, eu preciso saber qual é. Para isso, eu preciso observar, eu preciso perguntar, eu preciso de fato fazer uma imersão no mundo desse cara, né? O mundo desse cara. Para sair de lá com a... Humildade de falar, eu não sei. Mas, cara, me Uhum. conta aí. Ah, isso, eu posso passar um dia com você? Posso? Que é o que a gente faz. Isso. Os executivos não conhecem nem as empresas que trabalham. Uhum. Por quê? Porque ele é um cliente, né? Altos executivos, quando tem um problema com a empresa que trabalha, pede para a secretária fala com alguém lá, só que está resolvido. Ele não sabe as dores do cliente dele. O que que nós fazemos? Nós fazemos isso. A gente, quando possível, né? A gente faz essas entrevistas todas, e a gente se coloca no lugar do cliente. A gente compra o produto, anota tudo o que está acontecendo, compra pelo site, na loja. Aqui atrás tem uma geladeirinha, tá vendo? Show. Chegou a apontar aqui, uma geladeirinha da Brastemp. Foi um projeto que a gente fez para o Whirlpool, e a Eu, gente eu, pesquisou, não sei o quê e tal. E, e aí a gente passa pela experiência do campo. E aí nós compramos, né? Para ver como é, não sei o quê. Por que que a gente faz isso? Eu já vou chegar na tua resposta. Então, eu estou dando esse contexto todo para depois, quando eu explicar para o pequeno Uhum. empresário, ficar mais fácil. Sim. Uma coisa é você conhecer
o seu cliente por meio de relatórios, por meio de informação, por meio de pesquisa. Você está entendendo com o cérebro. E é importante, e é legal, e precisa. Você não pode parar Uhum. aí, né? Eu falo que existem 4 níveis de conhecimento do cliente. O primeiro e o mais fácil é quando o executivo traz a sua experiência do mercado. E é legal, ele tem muito tempo, conhece o mercado. Pô. O segundo nível é quando ele quer saber algo do cliente, e aí ele fala assim, pô, mas será que a gente já tem alguma pesquisa disso? Será que a gente já tem alguma informação disso? Aí ele busca as pesquisas que já fizeram, várias, senta na cadeira, coisa que é também difícil de fazer, e começa a procurar chamado, né, tecnicamente, desk research. Você pega informação aqui, informação lá, começa a juntar e fala, ah, olha só, a gente já tem essa informação, né? Esse é o segundo nível. Terceiro nível, quando a gente chega à conclusão, fala, cara, não temos nenhuma informação. A gente precisa criar uma nova pesquisa. Aí faz uma pesquisa nova, tem vários métodos, metodologias, se bem. Esse é o terceiro nível. E as empresas param aí. Qual é o quarto nível necessário? É você se colocar no lugar do cliente. É você fazer o que ele faz. Tente comprar um produto da sua empresa. Tente ser atendido pela sua empresa, né? Passe pelos canais. Veja se é fácil você fazer alguma coisa. E eu te falo, não é. Certo? Não é. Uhum. Certo? Isso não faz. Por que que isso é importante? Porque quando você faz isso, você deixa de entender só com o cérebro e começa a entender com o coração, que são os sentimentos dos clientes. Você sabe que eu participei de um projeto da minha empresa, eu não vou falar aqui, que eles iam ter uma reunião de apresentação de relatórios de resultado de satisfação do cliente. O velho e bom NPS. NPS é uma sigla, chama Net Promoter Score, que as empresas medem a satisfação do cliente, né? Quem gosta, quem não gosta, tira, né? Faz a conta lá e chega no resultado. Bom, e era uma apresentação que era todas as áreas. Muito bem. E essa reunião aconteceu uma vez por mês. Nessa reunião, eu estava entrevistando as pessoas e falou: vai ter uma reunião daqui a 10 dias, então você quer participar? Eu falei, quer. Falei, qual que é a pauta? Ah, nós vamos ver o resultado do NPS, não sei o quê, todas as áreas participam. Legal. E aí eu fiz uma sugestão: escuta, eu posso levar um cliente nessa reunião? Ué, sim. Por quê? Não, porque eu quero que ela dê o relato para eles. Uma cliente insatisfeita, claro, né? Aham. Um cliente totalmente satisfeito, você não tem muito o que tirar dela. Ah, pode. Tá bom, combinamos assim. Fomos lá na fábrica, né? Aí teve a apresentação, os relatórios, os links, e a cliente esperando lá de fora. Quando acabou essa, e a situação não estava muito boa, e todo mundo, porque isso aqui, pá, pá, pá. Tá bom, falou, tchau, o Fábio trouxe um cliente. O objetivo é que vocês ouçam o cliente. Eu saí, busquei cliente, coloquei todos os executivos, aquela coisa. Sei lá, tem mais de 30 pessoas. Eu falei assim para ela, você poderia contar a sua experiência com a marca, com essa marca, que está todo mundo aqui? Ela começou a contar os problemas. Cara, você só viu os executivos se afundando na cadeira, porque ela estava trazendo um relato que podia ser sua mãe, sua filha, sua esposa, você podia ser quem for. Então, assim, é muito diferente você ver um relatório frio que mostra o cliente satisfeito do que você ouvir alguém, porque isso nos humaniza. Então, assim, entender as dores do cliente, o sentimento do cliente, é a última barreira que a empresa tem que fazer para melhorar a satisfação, né, dos seus clientes. Os executivos acham que os problemas do cliente devem ser resolvidos só com processo. É claro que tem que ter processo. Mas se você não olhar para a dor do cliente, o sentimento dele, por exemplo, o sentimento de ansiedade, né? Eu fiz vários projetos para cartão de crédito. E existe uma etapa específica da relação do cartão de crédito que é puramente emocional. É quando tem uma fraude no cartão e o banco bloqueia o cartão. Então, assim, você está viajando no exterior, vai pagar o hotel e aí, pô, não passa o cartão.
E aí o cliente, não importa quem seja, um executivo, não sei o quê, ele vira uma criança, abandonada na rua. Vou ter que ligar para o banco. Quem é meu gerente? Eu nem sabe. E quando ele procura o nome, essa pessoa já saiu do banco já 10 anos atrás. Entendeu? Então ele não sabe o que fazer, vira uma criança. Aí ele fica inseguro, ele fica com medo, ele fica ansioso. Eu estou lidando com os sentimentos. Então, assim, para resolver essa questão, eu tenho que ter processos, mas processos que olhem para isso também. Eu tenho que reduzir a ansiedade, eu tenho que reduzir o medo. Por isso que você tem que entender de emoção do cliente. Certo? Muito bem. Então, todo esse preâmbulo aqui para falar agora de um empresário pequeno, e não é porque ele é pequeno que ele não tem condição de implementar inovação. Não é verdade. Qualquer um pode inventar. Que é o seguinte: uma ferramenta que a gente usa muito, e eu recomendo que você que está nos assistindo, se você tem uma empresa pequena, se você é, sei lá, um médico, você tem uma loja, você tem uma imobiliária, não importa, chama Jornada do Cliente. O que é essa jornada do cliente? Você pode fazer agora, já. Assim que acabar aqui, você pode fazer. É você pegar uma folha de papel e começar a escrever como que o cliente faz para comprar de você. Quais são as etapas? Né? No nosso trabalho, a gente analisa, inclusive, a etapa de antes do cliente virar cliente. Então, por exemplo, nós fizemos alguns trabalhos para seguradoras. Então, a gente começou a analisar o que o cliente faz quando pensa em comprar um seguro. Ele não decidiu ainda qual. Onde ele busca informações, como é que ele faz a comparação, o que ele está fazendo? Ele não virou cliente ainda. A gente analisa isso também. Certo? Bom, aí ele vai lá para comprar o seguro num banco, numa seguradora, não importa. Se é residencial, vida, auto, não importa. Lembra, a empresa só consegue enxergá-lo quando ele entra na empresa e vira cliente. Antes disso, não enxerga. Então já tem uma oportunidade de comunicação grande. Etc. Então tá bom. O que ele faz quando chega na empresa? Ele fala com quem? Ele busca informação aonde? O que ele está fazendo? Então você pega, por exemplo, médico, para dar um exemplo aqui tangível, como eu falei, eu gosto de ser bem tangível. Como é que a pessoa chegou até você? Foi indicação? Foi o quê? Convênio? Não importa. Certo? Como é que ele chegou? Certo? Como é que ela marcou a consulta? Né? É, por que ele escolhe determinados dias? Geralmente terça, quarta e quinta. Ninguém gosta de um médico segunda ou sexta. Né? É, o que ele faz? Aí você vai lá, faz a consulta, não sei o quê, aí sai, paga para a secretária. Como é que é esse processo de pagamento? Ele vai embora, faz os exames. Onde ele faz os exames? Como é que é a jornada dele com o hospital ou o laboratório que ele faz o exame? Ah, mas eu não tenho nada a ver com o laboratório e com o hospital. Tem sim, o cliente é seu. Se ele for maltratado no laboratório que você indicou, e você é médico, saiba que a tua indicação ele está tomando como uma coisa sua. Então, se ele é maltratado no laboratório, ele fala, olha o laboratório que o médico me indicou. Entendeu? Uhum. Então, você precisa se preocupar com isso também. Bom, Uhum. aí ele faz o exame, não sei o quê, aí ele marca o retorno com a sua secretária. Como é que é essa marcação do retorno? Aí ele volta. Aí ele, você está falando, ó, faz isso, não sei o quê, tá. Aí olha os exames, às vezes pede mais um ou não. Aí começa o tratamento. Como é que é o tratamento dele? Ele segue, ele não segue, ele não sei o quê, tá. Veja só, eu estou trazendo aqui uma jornada do cliente absurdamente reduzida, que você, no dia a dia, se você é médico, você pode exercitar isso e pode. é, você vai preenchendo com mais coisas que você veja, né? Faça você, não você. Você pega uma pessoa da tua família, tente marcar uma consulta com você. Fica do lado dela e veja, vai anotando tudo que está acontecendo. Põe no viva voz, se for por telefone, né? Se for por WhatsApp também, fica do lado anotando tudo que acontece.
E aí vocês começam a descobrir coisas que vocês não tinham ideia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Qual é o objetivo disso? É você pegar toda a jornada do cliente e ver onde é que estão os principais pontos de dor do seu cliente. Né? Lembrando, se apaixone pela dor do cliente. E aí você começar a fazer coisas para resolver essas dores do cliente. Você vai descobrir, por exemplo, que um dos principais pontos de dor que o seu paciente tem é a sua secretária, por exemplo. Né? Eu tenho amigos médicos, conheço muitos médicos, não sei o quê. E eu vou falar uma coisa, cara. Às vezes o médico é super gente boa, não sei o quê, a secretária é o cão chupando mão. A secretária te atende mal. E o médico não sabe disso. Ninguém fala para ele que é mal. Eu falo. Pô, meu, tua secretária, cara, é um ogro. Conversa é essa, entendeu? Então Sim. Quer você dizer, o que vai. liga para ele e fala, você fala com a secretária, né? Ele tá em cirurgia, tá atendendo, enfim. Olha, então, eu queria ver o retorno. Ah, ele vai para o congresso só volta daqui 2 meses. Mas você atende assim. O cara, isso é jeito de falar. Isso é jeito de falar. Pode, você é médico que está aqui me ouvindo. Faça esse exercício. Você... Claro que eu não estou generalizando, tem secretários super doces e legais. Sim, Mas a sim. maioria é grossa com o teu paciente. Eu estou te afirmando, a maioria das secretárias de médicos é grossa com o seu paciente. Tem gente que se decide no médico para da secretária. Porque eu falo, não tem que passar por ela, é mó grossa, ó, sabe? Quer Má dizer, vontade, atende com má vontade. E aí você começa a ver, vai resolver isso, ou dar um treinamento para ela, ou conversar com ela, ou trocá-la, entende? perfeito. Ó, Então, esse aqui é um só. exemplo da jornada do cliente. É Sim, de só quantas. Quantas pequenas coisas, né, pode estar entre você e a dor do cliente. Eu quero só destacar uma coisa aqui para depois te devolver a palavra. O que vai ficando claro nessa conversa com o Fábio Pando é que se você tinha uma ideia de que inovação está ligado exclusivamente a algum incremento tecnológico, você está muito enganado. Não adianta se você tem uma imobiliária, por exemplo, você achar que eu vou automatizar tudo, eu vou criar um aplicativo, não sei o quê. O que o Fábio está falando aqui é de ser humano, né? É de como é que você inova melhorando aquilo que é a dor do teu cliente. Ou seja, nós estamos falando de essência do ser humano, certo? sim, sim. Olha, esse é um bom ponto que você trouxe, amigo. Por quê? Porque quando você fala em inovação, a inovação tem vários aspectos, é positivos e negativos. Um deles é que as pessoas acham que inovação, você precisa ir na NASA para fazer inovação. Nossa, eu tenho que fazer, como você falou, um aplicativo. Eu não tenho Aham. dinheiro para isso. Você fazer aplicativo coisa nenhuma. Esquece, entendeu? Esquece. Você tem que Uhum. resolver a dor do seu cliente. Às vezes você resolve a dor com coisas simples. Eu vou te falar uma coisa, 70, às vezes 80% das inovações que nós criamos são coisas que a empresa já poderia ter feito de forma simples, rápida e barata. E barata. Por quê? Porque as pessoas acham que inovação, putz, eu tenho que investir US$ 1 milhão, contratar uma equipe gigantesca, eu tenho que contratar consultorias caras. Não é nada disso. O exemplo que eu dei aqui do médico, quanto custa? Isso é o teu tempo, só. E eu vou falar, se for de imobiliário, eu já sei onde está a dor do teu cliente, se você é dono de imobiliário, é o teu corretor. O teu Uhum. corretor. Né? Eu falo isso por experiência de cliente que eu tenho. O teu corretor é um bicho complicado. O Uhum. objetivo dele, veja, eu não estou criticando, estou falando a vida como ela é. O objetivo dele é vender coisa, dane-se o teu cliente. Dane-se, Sim, entendeu? sim. Então, eu já te falo, a dor do teu cliente está no corretor. Isso é Quer fácil. dizer, Você quer precisa dizer, entender qual é a dor. A metodologia com a qual você trabalha e aquilo que você está propondo para qualquer empreendedor você precisa treinar o seu olhar ou precisa ter um caminho para enxergar aquilo que você antes não enxergava, mesmo estando na tua cara. É isso, né? Tá na tua cara e você não vê, né? Às vezes, o que eu falo, quer dizer, trabalhar com inovação, às vezes não é você, uma coisa nova.
é você ter uma mudança de mentalidade para ver as coisas que você sempre viu de um jeito diferente, Uhum. entendeu? Beleza. Então, Sim. assim, eu estou lá no dia a dia, não sei o quê, e assim, médicos, pô, os médicos estudam muito, trabalham muito, eu admiro essa profissão, de verdade, admiro mesmo. O cara não tem muito tempo para isso. Então, o que acontece? Ele acaba, né, delegando a relação dele para a secretária, para outros que não ele. Entendeu? Então, não adianta você ser um cara atencioso, não sei o que, se você trata mal o teu paciente. Não adianta. Então, aí você começa a olhar para isso também, você começa a ver, cara, tem um problema aqui. Tem um problema, né? A não ser que você seja um médico hiper renomado, só você faz aquilo que você viu aí, né? Quer, é isso aí. Mas, pô, eu tô falando, de novo, pessoas, o cliente ou o paciente, nesse caso, precisa ser bem atendido em todas as etapas da jornada. Ele já está fragilizado, ele tem um problema, ele não te procurou porque ele está bem, ele tem um problema. Aí chega lá, a pessoa trata mal ele. Pô, não é? É difícil isso. É Tá certo? difícil. Putz. Esse exercício vale para qualquer negócio, para médico, para imobiliário, para farmácia, para qualquer um. E aí você vê onde está os problemas, você fala, bom, como é que a gente resolve isso aqui? Certo? Uhum. Então, esse, Uhum. assim, é um exercício que você pode fazer você fazer hoje, entendeu? Uhum. Aí você começa a entender a dor do seu tempo. Perfeitamente. Olha, Fábio, sabe o que eu estou percebendo, cara? As coisas que você está falando estão deixando algumas pontas aí, alguns fios para serem puxados, né? Como esse programa nosso está sendo gravado, eu acredito que as pessoas que vão assistir no seu tempo, elas vão ter muitas questões. E aí eu já estou deixando aqui um convite, tá? A partir do momento que esse programa for publicado, né, no espaço de internet que a gente vai publicar, é, as perguntas que vierem, a gente marca uma nova rodada aí, só de pergunta e resposta, para eu poder dar vazão a isso, porque eu acho que essa sua didática ela é muito valiosa, cara, para quem busca isso, né? Porque hoje é um valor de qualquer negócio, né? A pessoa ter um olhar para o futuro, querer trazer algo que realmente represente uma melhoria e tal, podemos chamar isso de inovação, mas a pessoa não sabe nem por onde começar. E você deu aqui até agora, né, grandes dicas importantíssimas aqui, que assim, as pessoas vão, de fato, trazer perguntas. Que mais? Mais alguma coisa importante? Algo que você considere que a gente não pode finalizar aqui sem falar disso? Tem muita coisa, né, para a gente falar, mas eu acho que tem um aspecto, quando a gente fala de inovação, a inovação ela tem dois lados, acho que como tudo na vida, né? Pô, a Aham. inovação é legal, bacana, olha para o futuro, isso aqui. Então, assim, tem um glamour. E a mídia explora muito isso. Aham. As pessoas têm que entender que a mídia, ela vende notícia e vende modinha, que ela tem que vender isso. Então, não adianta você olhar e falar, isso aqui, então, cuidado, certo? Então, tem esse lado muito legal. Mas tem um outro que é nefasto, que é, primeiro, ficar nas modinhas. Tem muita modinha no mundo corporativo, muita, que acham que agora... Eu tenho até um chat que eu faço numa palestra minha, que tem todas as modinhas, qualidade total é uma delas, né? Aham. Todas, todas. Você começa a ver e fala, cara, como assim? Bom, então, uma coisa negativa é cuidado com modinha, que nem sempre aquela modinha lá que estão falando sério com você. Segundo, a inovação, ela vem junto com ela, vem um negócio que ninguém gosta, que chama mudança. Ninguém Uhum. gosta de mudança. Só o dono da empresa de mudança, só ele. Quando você chega numa empresa, vamos mudar tudo, vamos... Beleza. A primeira sugestão de inovação que eu trago, que vai levar à mudança, os caras já, opa, não, calma aí. São os anticorpos corporativos que eu digo. Né? O que é o Sim. anticorpo? Sistema de defesa. Às vezes você está defendendo coisas erradas.
né? Então, os executivos querem mudança desde que seja na área do outro. Na área dele, não, tá tudo certo. Uhum. E quando você fala de mudança, você fala, cara, às vezes você, executivo, tem que mudar. Não é nem a empresa. Às vezes tem que mudar processo, tem que mudar produto, mudar serviço, às vezes você tem que mudar. E mudança não é algo legal. Sabe, o negócio da zona de conforto que fala? Só que, cara, o que você está fazendo? Não, mas a gente é uma empresa líder. Eu falo, ok, mas o cliente. Eu vou dar outro exemplo para você, para ser também didático. Estava eu fazendo trabalho num banco e a gente detectou que o cliente reclamava muito do aplicativo do banco. Aí a gente levou isso para a empresa. Aí o diretor lá de canais falou: não, mas o nosso aplicativo é o melhor aplicativo dos bancos e o mais simples. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Isso não basta. Hoje em dia, o negócio é cruel. Por quê? Porque o cliente, quando fala que o seu aplicativo é ruim, ele não está comparando o seu aplicativo com o seu concorrente. Ele está comparando o seu aplicativo de banco com o aplicativo do Uber, o aplicativo do 99. Eu falei, não tem nada a ver, táxi com banco. Eu falei, em termos de produto não tem, mas em termos de experiência tem. Então, a Aham. crueldade da concorrência hoje não é só mais você contra o teu concorrente. A Aham. tecnologia igualou todo mundo. Então, sim, ele vai comparar o aplicativo do seu banco com o Uber. E você trate de fazer um aplicativo tão simples quanto o do Uber. Cara, olha, Não, então, aí começa, né? E Não, aí, porque a tecnologia, porque o Banco Central, porque não sei o quê. Isso é problema teu. Isso é problema Fábio, seu. Fábio, se a gente leva isso para o cenário de uma empresa familiar, onde o cara fez tudo, o cara criou tudo, e ele precisa dizer, não, é preciso mudar aquilo que eu criei há 30 anos e que nos trouxe até aqui, cara, isso é um desafio imenso, imenso. Aí eu te imenso falo, agora voltando para o início da da nossa conversa. conversa. E já caminhando, Fábio, para o finalzinho aqui do nosso papo, tá? Você muitas vezes tem que lidar com sentimentos, e esse é um exemplo específico de sentimento que você trouxe, onde é impossível inovar. Então, quando às vezes eu visito um cliente, vamos conversar com o cliente. Nessa conversa inicial, eu já sei que não vai dar jogo. Entendeu? Eu já visitei Sei. algumas empresas, que eu não vou falar o nome aqui, que eu falei, essa empresa não dura 5 anos. De fato, não durou. Foi vendida por R$ 100, com uma dívida de 1 bilhão. Então, esses caras não tem clima. Você não, ele não tem repertório para falar com você. Então, isso não vai rolar. Aham. Não vai rolar. Aham. E de novo o problema está no ser humano, né, velho? Sempre está no ser humano. Sempre. Sei. Sempre. Isso pro Muito bem e bom. pro mal, né? Porque, enfim, né? A gente consegue mudar. Quem quer mudar. Tem gente que não quer mudar. E tudo bem. Fábio, eu super agradeço a sua generosidade, sua fluência. Muito legal a gente poder ter esse tempo aqui. Espero que as pessoas aproveitem bem uma verdadeira aula aqui com a sua simplicidade, né? E queria deixar você à vontade aí para se despedir do pessoal e aguarde que nós voltaremos em breve com gente inteligente falando coisas do seu interesse aqui. Bom, Amir, eu agradeço você o convite, estou super à disposição para fazer aquela sessão de perguntas e respostas. A gente só abordou o verniz, né? É, eu sei, cara. Muita coisa para falar, muita. A gente já está aqui, pô. Deixar um abraço a todos, é muito legal aí o trabalho que você está fazendo, Amir, que você leva informação para pessoas que muitas vezes não têm acesso, de qualquer maneira. E eu estou super à disposição, tá? Para falar de inovação, marca, enfim, o que quiser, tá bom? Muito bom. Agradeço. Sucesso para você, Fábio. Que continue, tá? Saúde aí, felicidades.